Fala pessoal, bem-vindos ao Dicas do Lip. A gente vai nessa sequência de vídeos falar sobre progressões, tanto aritmética quanto geométrica, e a gente vai dar uma palhinha também de progressão aritmético-geométrica, PAG. Nesse momento, nesse vídeo, a gente vai começar com a definição de PA e falando também sobre o termo geral dela. Se liga só, sobre definição, a gente vai definir a PA como sendo uma sequência numérica, naturalmente, de modo que cada termo vai ser o anterior mais uma razão, que a gente vai chamar de R, e esse R vai ser constante. Como assim, Felipe? Assim, ó, eu vou ter que meu AN, ele seria o A anterior, que é o AN-1, mais um certo R. Esse R, como eu falei, vai ser uma constante. Lembrando que a abreviação de constante é esse CTE aqui. Tranquilo? Um exemplinho bem simples, bem bobo, de PA. Digamos que meu primeiro termo, eu tenho que começar de algum lugar, né? Digamos que meu primeiro termo seja o 2. E aí o próximo termo vai ser 5, depois 8, depois 11, depois 14, e assim vai substantivamente. Repara só, o primeiro termo foi 2, o segundo foi 5, o terceiro foi 8. Quando eu vou de um para o outro, eu quero que você perceba que eu estou sempre somando a mesma quantidade, o mesmo valor. Quando eu vou do 2 para o 5, eu estou somando 3. Do 5 para o 8 também. Do 8 para o 11 também. Do 11 para o 14 também. A PA, ela vai ter essa característica para todo sempre amém. Legal? E é justamente essa característica que permite a gente escrever o termo geral da PA. Eu vou te mostrar ao longo desses vídeos, de fato, como é que se demonstra. Mas, é claro, na hora de uma prova, um concurso militar, ou qualquer outra prova que você vai fazer, não precisa ser concurso militar necessariamente, na prática tu vai só usar a fórmula e vida segue. Você não tem que demonstrar ela do zero todas as vezes, não. Demonstrá-la todas as vezes, não. Tá bem? Mas a ideia seria essa aqui, ó. Eu vou escrever meu AN em função do AN-1, que foi a definição que a gente acabou de ver. Eu vou fazer a mesma coisa para o AN-1, botando em função do AN-2. E eu vou continuar fazendo isso por um bom tempo, até... Vamos botar o A3 em função do A2. E aí eu vou acabar nesse daqui. Vou botar o A2 em função do A1. Porque assim, tecnicamente, a gente diz que o A1 é o primeiro termo. Eu poderia começar do A0, do A-1, do índice que eu quisesse, tá? Não é obrigatório sempre começar do 1, não. Mas, por convenção, a gente começa sempre do 1 para tratar o primeiro termo. O primeiro termo é o A1. Faz sentido, né? O A0 seria o 0º termo, tecnicamente. Não é verdade isso, continuaria sendo o primeiro termo, mas enfim, é pura convenção, ok? Então a gente vai escrever até chegar no A1, e aí a ideia é você somar todo mundo. Porque olha só que interessante, quando você soma todas essas equações, o AN-1 vai cortar com o AN-1, o -2 com o -2, o -3 com o -3, reticências, vai chegar uma hora que vai ter um A3 aqui em cima, que vai cortar com esse A3 de baixo. O A2 ainda corta com o A2, e o que sobrou no final? Vai sobrar o que a gente chama de termo geral. O AN vai ser o A1 mais... Cuidado. Quantos R's eu estou somando? Não são N, ok? O número de equações que a gente tem aqui, você pode se guiar pelo termo da direita. Olha o termo da direita. Eu tenho aqui A1, A2, A3, A4, A5, até chegar no AN-1. Então eu estou contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai até o N-1. Se eu começo do 1 e vou até o N-1, eu contei N-1 termos. Você poderia fazer essa análise pela coluna da esquerda também, isso não é um problema. O detalhe é que você começa do 2. Do 2 até o N também são N-1 termos. Claro que tem que ser a mesma quantidade para fechar a conta. Então o que a gente encontrou aqui é justamente o que a gente chama de termo geral da PA. O que ele faz? Eu consigo escrever qualquer AN, qualquer índice, em função sempre do primeiro termo. É isso que o termo geral vai fazer. Mas sendo bem sincero, quando você chega nas provas e tal, com frequência, ele nem vai falar do primeiro termo para você. Ele vai falar do quarto, do oitavo, do 15º, ou alguma coisa assim. Vale muito a pena você ter a capacidade, a habilidade de escrever qualquer termo em função de qualquer outro termo. E a gente consegue fazer isso na PA. Na prática, seria eu começar essa soma, e essa soma, no caso, soma das equações que eu fiz, né? E parar no meio do caminho.
Quando a gente para no meio do caminho, a gente consegue chegar numa equação assim, ó. Essa eu não vou demonstrar do zero, porque é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então eu vou botar AN igual a K somado com N menos K vezes R. A dica que eu te dou aqui é o seguinte, e aí você nunca vai errar esse coeficiente. É sempre a diferença entre os índices. Como assim, Felipe, a diferença entre os índices? Ué, repara só. O meu índice não era N, o cara que está isolado, e K, o cara que está do lado direito? Então, a diferença dos índices vai ser N menos K. Essa fórmula, ela te dá um poder gigantesco. Por quê? Porque você consegue escrever qualquer termo em função de qualquer outro. Inclusive, por exemplo, eu posso botar o A2 em função do A10. Aí vai ficar somando 2 menos 10, a diferença dos índices, vezes a razão. Olha como é que fica prático. A gente acabou de descobrir que o A2 é o A10 menos 8R. Maneiro? Sendo assim, vamos fazer uma questãozinha rapidinha, jogo rápido mesmo. Questão simples ainda. E aí a gente segue para o próximo vídeo, para o próximo tópico, ok? A questão é o seguinte. Eu te dou o A4, que vale, por exemplo, 5, e te dou a razão, que vale menos 2. Não, vou botar mais 2, vai. Mais 2, ok? O meu pedido é quanto vale o A13. Sendo bem sincero, eu tirei esses números agora da cartola, ok? Não sei nem quanto é que vai dar. Vamos fazer junto. Se eu quero achar o A13 a partir do A4, eu não preciso chegar no A1 para depois achar o A13. Não tem necessidade disso. Apesar de muita gente criar esse costume por causa dessa fórmula daqui, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou escrever direto. Opa, ficou todo torto. Eu vou escrever o A13 em função do A4. Aí vai ficar somando quanto? 13 menos 4 vezes a razão da PA. Maneiro? Então, o A13 é quem eu quero achar. Eu não sei o valor dele ainda. O A4 vale 5. 13 menos 4 vale 9. E a razão, o R, vale 2. 5 mais 18. 5 mais 18 vai dar 23. Maneiro? Tranquilo? Sim, assim sendo, a gente achou o termo. E observa que isso vale mesmo que eu queira, sei lá, eu te dou 2 termos e quero a razão. Só vai mudar onde você vai jogar os valores que você tem do enunciado e onde estará a variável que você quer achar. Maneiro? Isso te dá muito poder já para resolver um bocado de questão de progressões, especificamente de PA nesse caso. Fechou? Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com uma propriedade aritmética, que é o que vai nos dar a soma da PA. Vamos lá!